Bancos digitais estão quebrando. Olá, pessoal, meu nome é Igor. Sejam bem-vindos ao canal Pão de Queijo Investidor, o lugar onde você aprende a administrar seu dinheiro de forma fácil e gostosa. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que vem causando preocupação em muita gente que possui conta em bancos digitais. Para não perder nenhum detalhe, acompanhe o vídeo até o final, pois é muito importante para que você não perca nenhum detalhe de tudo o que está acontecendo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, com vídeos novos toda terça, quinta e domingo. Agora, pegue sua xícara de café e seu pãozinho de queijo e venha conosco nessa jornada. Acabou de ocorrer a maior falência bancária nos Estados Unidos desde 2008. Se olharmos para o que aconteceu naquele ano com a Bolsa de Valores, com as famílias e a economia em geral, podemos ver que a situação atual é delicada e preocupante. Os bancos americanos estão enfrentando grandes problemas. Com a quebra desse bando, muitas pessoas estão se perguntando o que fazer com o dinheiro no Nubank, no Banco Inter ou na C6 Bank, se devem resgatá-lo ou não, com medo de que o banco quebre e cause danos ao Brasil. Mas é importante manter a calma e avaliar a situação com cuidado. O vídeo será dividido em diferentes tópicos para entendermos o que está acontecendo com o Silicon Valley Bank, SVB, e como isso pode afetar o mercado financeiro nos Estados Unidos e no Brasil, especialmente se você possui uma conta em alguma fintech. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Tudo começou quando o SVB reportou um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares em 8 de março. Esse prejuízo ocorreu devido ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, uma vez que os bancos são um dos principais credores do governo americano. Eles emprestam dinheiro ao governo e investem em diferentes projetos do país, como obras e educação. No entanto, o problema do SVB é que ele tem investido no governo americano, quase como se fosse no tesouro direto deles. O problema é que esses investimentos do SVB no tesouro americano não são tão rentáveis quanto outros investimentos de mercado, como ações e títulos de crédito corporativo. Com o aumento da taxa de juros, esses investimentos do SVB no tesouro americano se tornaram menos rentáveis, resultando em prejuízos. Mas por que isso é importante? Bem, o SVB é um banco que se concentra em atender empresas do setor de tecnologia, especialmente startups do Vale do Silício. E como o Vale do Silício é um dos principais polos de inovação e tecnologia do mundo, o SVB é um banco que tem crescido muito nos últimos anos. Além disso, o SVB é um banco importante para as fintechs brasileiras, que usam seus serviços bancários para operar no mercado americano. A crise do SVB pode desencadear um efeito dominó no setor bancário, afetando outros bancos e instituições financeiras. Alguns especialistas estão preocupados com o risco de contágio, ou seja, o risco de que outros bancos comecem a sofrer prejuízos semelhantes devido à crise do SVB. Tudo isso pode ter um impacto significativo no mercado financeiro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Se você tem dinheiro em uma fintech que usa os serviços do SVB, é importante ficar atento e entender como isso pode afetar seu bolso. Nos últimos meses, a taxa de juros dos Estados Unidos aumentou consideravelmente, o que tornou arriscado investir em títulos fixados em uma determinada taxa. Quando investimos em um título fixo, como 15% ao ano, e a taxa de juros sobe para 50% ao ano, o valor do título cai, pois as pessoas podem investir em outros títulos com uma taxa mais alta. Isso é conhecido como marcação a mercado. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que passou de 0,25% no início de 2022 para 4,5% em fevereiro, teve um impacto significativo na carteira do banco, que tinha 21 bilhões de dólares em títulos do Tesouro com uma taxa de 1,79%. Agora, com as taxas de juros em torno de 4%, o banco sofreu uma perda de 1,8 bilhão de dólares. Para lidar com essa situação, o banco planeja emitir o US$ 1,25 bilhão em ações para cobrir os custos e levantar capital.
Como o banco tem capital aberto, ele pode usar diferentes instrumentos de financiamento. O banco pretende emitir 1,25 bilhão de dólares em ações para lidar com os prejuízos decorrentes da queda de valor dos títulos do Tesouro que detinha na carteira, devido ao aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Como o banco tem capital aberto, ele pode recorrer a instrumentos de financiamento para resolver seus problemas financeiros. No entanto, o impacto desses prejuízos não se restringe apenas ao banco, mas também afeta os investidores e clientes, que podem ser afetados por possíveis ajustes na política de crédito e taxas de juros oferecidas pelo banco. Então, ele pode vender ações do banco para investidores, mas ao fazer isso, ele abre mão de uma parte do seu lucro, ou seja, outros investidores se tornam sócios do banco. A partir daí, entra dinheiro no banco e ele pode se financiar sem correr tanto risco. No entanto, uma das coisas que mais gera oscilações no mercado financeiro é o poder da narrativa. Isso porque, em alguns casos, falhas de comunicação ou timing ruim podem levar a grandes perdas financeiras. Um exemplo disso foi o recente caso do Silvergate Bank, nos Estados Unidos. O banco faliu após uma combinação bombástica de criptomoedas e juros americanos, que levou a uma corrida bancária e a retirada de bilhões de dólares em depósitos. O SVB, por sua vez, também teve um prejuízo bilionário e despencou 60% em um dia, chegando muito próximo da falência. Esse tipo de situação pode ser muito preocupante para quem está olhando para o que está acontecendo no mercado financeiro. No caso do SVB, as notícias levaram a um grande número de retiradas recordes, totalizando cerca de 42 bilhões de dólares no primeiro dia após. Então aquela emissão não deu certo e agora não vai rolar. O FDIC, que é o equivalente ao FGC que temos no Brasil, acabou tomando o controle do SVB e está tentando encontrar um comprador no setor privado. Mas, antes de tudo, é importante entender quem é o SVB e como funciona o negócio dele. Qual é o impacto dele e por que tanta gente está desesperada aqui no Brasil e no mundo? Peço que envie este vídeo para todos no seu escritório, incluindo colaboradores, sócios e líderes, e também para a sua família. Provavelmente, isso aqui terá um impacto na vida deles. Então, quem é ou quem foi o SVB? Lembrando que se você não conhece, é compreensível. O SVB é um banco americano fundado em 1983 durante um jogo de pôquer entre Bill Biggerstaff e Robert Mediaris, os dois fundadores. Desde o início, o banco se especializou em prestar serviços para startups de tecnologia, que é basicamente o mundo do Vale do Silício. Para vocês terem uma ideia do tamanho do SVB, ele é atualmente o 18º maior banco dos Estados Unidos, com mais ou menos 212 bilhões de dólares. A XP aqui no Brasil, para comparação, tem um pouco menos que isso. O SVB participou de 44% do design de empresas de tecnologia e saúde em 2022 e agora é o segundo maior. Grandes bancos estão nessa faixa de tamanho. No entanto, é importante lembrar que eventos semelhantes ao colapso de 2008 estão acontecendo novamente hoje em 2023. Parece que os bancos e o mercado financeiro não aprenderam com os erros do passado. Para entender melhor como os bancos funcionam, podemos imaginar que investimos $100 em um banco e o banco empresta esse dinheiro para outra pessoa. Na realidade, o banco pode alavancar esse valor e emprestar muito mais do que $100, mas precisa manter uma parte do dinheiro guardada como garantia. Se houver uma corrida bancária e todo mundo quiser resgatar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco pode não ter dinheiro suficiente para pagar todos os resgates. Portanto, é importante que os bancos tenham um índice de Basileia alto, o que significa que eles têm mais dinheiro guardado como garantia. Isso torna o banco mais seguro, mas também significa que ele pode emprestar menos dinheiro. Nossa confiança na credibilidade das instituições financeiras é o que dá valor ao nosso dinheiro atualmente, já que não é mais lastreado em ouro como antigamente.
Por exemplo, uma nota de $1 tem valor porque as pessoas confiam que ela tem valor. É por isso que é essencial entender como avaliar a credibilidade das instituições financeiras para investir com tranquilidade e gerar renda de forma consistente. Embora os bancos operem de forma alavancada, é importante lembrar que, se todos começarem a ter medo, isso pode afetar negativamente as instituições financeiras. No entanto, os bancos estão mais preparados agora do que estavam em 2008. É impossível prever completamente o risco de falência de um banco, mas é importante ficar atento ao preço das ações e à destruição de valor. Desconfie de quem afirma ter certeza absoluta sobre o futuro, pois há muitas variáveis a serem consideradas. Então, é importante ter cuidado com as informações que se divulga e como se divulga, já que isso pode ter um impacto significativo no mercado financeiro e na economia como um todo. Além disso, é fundamental que as instituições financeiras tenham um plano de contingência para lidar com situações de crise como essa, e que os órgãos reguladores estejam atentos e preparados para agir caso seja necessário. No que diz respeito ao mercado brasileiro, é importante destacar que muitas empresas de tecnologia e startups possuem contas no SVB, e que isso pode afetar significativamente a economia do país caso essas empresas sofram prejuízos. No entanto, algumas empresas, como o Nubank, já divulgaram que não possuem exposição ao banco e que seus clientes não serão afetados pela crise. Em resumo, a crise do SVB e a perda de valor dos maiores bancos dos Estados Unidos são eventos preocupantes e que podem ter um impacto significativo na economia global. É importante estar atento às notícias e aos desenvolvimentos desses acontecimentos, mas também ter cuidado ao divulgar informações para evitar pânico desnecessário e consequências ainda mais graves. É crucial tomar precauções ao divulgar informações, pois isso pode ter um efeito profundo no mercado financeiro e na economia em geral. Além disso, é vital que as instituições financeiras tenham um plano de contingência para lidar com situações de crise como essa, e que os reguladores estejam prontos para agir quando necessário. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário abaixo, compartilhando sua opinião e dúvidas sobre o assunto. E, é claro, inscreva-se no canal para receber mais dicas de educação financeira e se tornar um verdadeiro pão de queijo investidor. Até o próximo vídeo.